Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Com as atividades suspensas desde março por conta do surto do novo coronavírus, trabalhadores e trabalhadoras da educação vivem dias de apreensão com a possibilidade de retorno das aulas presenciais para as próximas semanas e meses. Apreensão que não é exatamente uma novidade, visto que a implementação de um modelo de ensino remoto durante a pandemia também já foi um processo bastante desgastante para quem trabalha e estuda. É para falar dessa situação que conversaremos hoje nessa retomada do Ponto de Pauta com Andréia Ortiz, professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, integrante da Executiva Estadual da CSP com Lutas e da oposição do CEPERS. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso Ponto de Pauta de hoje é o retorno às aulas e a educação na pandemia. Professora Andréia, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professora, uma das coisas com as quais a gente teve que se acostumar a conviver com a pandemia é a quantidade de informação e de informação que muda de um dia para o outro. Aqui no Rio Grande do Sul, com o sistema das bandeiras, a gente acaba tendo que se acostumar ainda mais com isso, né? As informações vão mudando de uma hora para outra. Nesse sentido, eu queria lhe perguntar, qual é o estágio da situação do retorno das aulas nas escolas? Existe uma orientação, né, da Secretaria de Educação com relação ao retorno do trabalho presencial para a semana e depois um cronograma do retorno das aulas, que pelo que eu apurei aí teria as datas dia 8/9, Educação Infantil, 21/9, Ensino Superior, Ensino Médio e Técnico, 13/10, Ensino Médio na Rede Pública e por aí vai. Então eu queria lhe perguntar, é isso mesmo? Qual é o estágio que está? E aproveito para encaixar uma outra pergunta nessa mesma questão, que é o seguinte: o quanto os trabalhadores e as trabalhadoras da educação participaram desse planejamento e dessa tomada de decisões? Então, para começar, eu queria lhe perguntar isso. Bom, primeiro, boa tarde. Quero agradecer aqui, em nome de todos os professores do Estado do Rio Grande do Sul, o espaço, porque é muito importante estar dialogando com o conjunto da comunidade escolar e com os trabalhadores em geral. Primeiro que é uma realidade esse calendário, é um calendário que não foi construído com a comunidade escolar. Os professores sequer tiveram orientações, o governo empurrou o chamado COE, que é uma responsabiliza as direções de escola pela abertura, obriga as escolas a abrir, mas na realidade impõe a responsabilidade para cima das direções. E quem conhece a escola pública sabe que, para além do processo de aprendizado, nós temos a questão da socialização. Quando tu lida com vidas, com alunos, com crianças e adolescentes, é a questão do contato, né? Da afetividade. Como que tu vais manter alunos, crianças e adolescentes em isolamento dentro de uma escola? É impossível. Para além disso, para além de não ter ocorrido uma conversa, não ter ocorrido de forma alguma o governo ter consultado professores e funcionários, tem a questão de que nós estamos com falta de professores nas escolas desde o ano passado, nós estamos com falta de funcionários desde o ano passado, portanto o governo enche a sociedade com uma mentira, né, que vai mandar EPIs. Hoje eu estou dentro da escola, estou na escola, trabalhando, fazendo um plantão, porque as escolas, na realidade, elas não deixaram de trabalhar, nós estamos trabalhando muito mais do que o normal. E toda quarta-feira nós estamos aqui na escola fazendo um plantão para proporcionar os alunos material. O governo não mandou IPI para nós, não mandou. Quem paga isso somos nós. O álcool gel, sabonete, máscara, tudo isso sai do dinheiro
das equipes diretivas, que é quem está tocando neste momento, né? Então, não existe nada do governo, né? Pois é, nos pronunciamentos do governo recentes, o fornecimento de EPI, e se fala inclusive em valores, 270 milhões de investimentos em EPI, é sempre uma informação que é acompanhada, né? O governo noticia que irá fornecer. Então a realidade de vocês vocês não receberam esses EPIs. Não recebemos, e tem um dado importante. Como nós estamos fornecendo material impresso para os alunos que não têm condições, muitos alunos, a maioria inclusive, não tem internet banda larga, a internet do governo é uma falácia porque não funciona, assim como alunos e professores não têm acesso, então a escola sentiu a obrigação de fornecer um mínimo para os alunos. O dinheiro tem saído do bolso da diretora, as folhas, muitas vezes. Então, só para te ter um exemplo, né? É isso. Perfeito. Professora, e eu aproveito, depois eu quero falar um pouco também sobre essa questão das condições de trabalho da categoria, mas nesse momento eu queria saber assim, ó, e qual é a proposta do governo? O que que o governo fala? Ele fala em escalonamento, fala em plantão, fala em 50% da capacidade, é por aí, certo? É isso aí. Só que mesmo com um escalonamento de 50%, quem conhece os espaços das escolas públicas sabe que é inviável tu manter o distanciamento, tu manter o isolamento. Mesmo com 50%. É impossível. Pois Não, era isso que eu ia lhe perguntar. É praticável essa proposta? Porque muito se fala em protocolos de segurança, mas que escolas essas crianças vão encontrar? Por exemplo, a estrutura de limpeza. A gente sabe da precarização, né, das escolas públicas. Existe toda a estrutura de limpeza? Existe capacidade para as escolas atenderem esses protocolos, na verdade? uma pergunta muito importante. A maioria das escolas, como eu falei lá no início, já está com um déficit de funcionários. Por quê? Não existe concurso público, contratação também é muito limitada e, para além disso, bota uma sobrecarga de trabalho nas contratadas que acabam adoecendo. Nós temos um grande número de funcionários de escola e funcionárias com problemas seríssimos de saúde. Então, essas pessoas já ficam de fora, porque não têm condições para o retorno. Essa que é a verdade. Para além disso, é muita falta de funcionário. Não tem uma escola que tenha o quadro completo de funcionários. Essa é a verdade. Então, isso é uma falácia, porque, por exemplo, o protocolo exige que o banheiro seja limpo a cada saída de cada aluno que use o banheiro. Quem vai limpar se não tem funcionário? Tu entendeu? Não, não existe. Não existe. E só vai piorar. Só vai piorar, porque mesmo aqueles funcionários que conseguirem retornar, o risco de saúde, de contaminação, é muito provável. Tem funcionários que pegam 4 ônibus por dia, e aí a gente já vê a situação dos ônibus lotados, tudo isso. Então, é falácia do governo. Né? É completamente sem noção. Uma proposta que não conhece a realidade das escolas, né? Professora, eu querendo chegar nessa questão, então, dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, é, como a categoria chega até essa possibilidade de retorno? E eu lhe pergunto pelo seguinte: aqui no estado nós sabemos de uma realidade de atraso, de arroxo, de congelamento salarial, nós já tivemos também recentemente duros ataques ao plano de carreira, a gente também teve uma reforma da Previdência aí recentemente. Então eu lhe pergunto assim, porque é uma categoria que já chega altamente precarizada para uma situação que é atípica, como a senhora mencionou, tem que pegar ônibus, tem que tirar do próprio bolso para imprimir as folhas, como a categoria chega a esse cenário atípico, fragilizada enquanto trabalhadora mesmo, enquanto seus direitos. A categoria está fragilizada, é verdade.
Mas a categoria mesmo fragilizada, ela faz uma opção pela vida, defesa da vida. Tanto é que não existe escola que tu discuta a questão e que diga, não, vamos abrir, tudo bem. Porque sabem, abriu, nós estamos indo para o corredor da morte. Não só nós, como alunos e a comunidade escolar. Então, a categoria, ela está fazendo um exercício enorme, buscando forças da organização para poder dar conta da tarefa que é a defesa da vida. Até porque, tu falou uma coisa muito importante. Faz 6 anos que essa categoria vem num processo de derrota, de acúmulos de derrotas. E muitas dessas derrotas, infelizmente, veio do governo, mas com a mão do sindicato, da direção do sindicato. Né? Que agora mesmo nós tivemos o desconto de 60 dias de salário e a direção do CEPERS não faz uma campanha de mídia que dê conta, não provoca, organiza a luta dos trabalhadores. Então, a categoria está num processo muito solitário e isolado, mas reage, reage. Esse desconto de 60 dias referentes ao quê, professora? Nós tivemos uma greve pelo atraso de salário lá em novembro do ano passado e contra a retirada do plano de carreira, né? Mas a base era contra o atraso de salários, porque a gente já vem aí há 6 anos com atraso de salários. E aí o governo descontou 2 meses, a greve não foi 2 meses, o governo descontou 2 meses de salário, jogou a categoria numa profunda miserabilidade, que é uma categoria, só para te ter uma ideia, que ganha R$ 1.500 mais ou menos. Então é um salário muito baixo. E o governo cortou 2 meses de salário, a justiça abonou esse corte, né? Então é uma situação muito difícil para a categoria no momento, assim. Não, particularmente a mim chama a atenção o corte ter sido efetivado mesmo em um cenário em que muito se fala sobre uma aterradora crise econômica envolvendo a todos, né? E os cortes ocorrerem agora. Mas, Muitos professora, colegas, inclusive, sendo despejados. Isso é importante salientar. Funcionários e professores tendo que morar com o irmão, com a avó, com o avô, com o pai, porque sofreram despejo. terrível. Professora, falando agora sobre esse sistema que está em vigor com atividades remotas via internet. Se eu não me engano, ele começou a ser implementado em junho, algo assim. É, Julho, julho, exato. Agora, faltando 2 meses para o final do ano, qual é o balanço que se faz até agora desse sistema? O que que se pôde averiguar desse sistema até agora? sinceramente, não atendeu a maior parte dos alunos, essa que é a verdade. Né? Nós sabemos que isso é um projeto do governo, inclusive para privatização, tanto é que ele faz convênios com plataformas e várias empresas que atuam no setor da educação privada. Mas agora, neste momento, em função da defesa da vida, nós estamos defendendo que, já que chegamos até outubro com processo online, então que permaneça até o fim do ano para poder defender as vidas de professores, funcionários e estudantes. Mas é um faz de conta. Porque a mim, por exemplo, chama atenção, realmente, como a senhora acabou de dizer, a gente vira até outubro com esse processo e, embora as autoridades sanitárias falem em segunda onda e tudo mais, mas a gente vira até, voltando 2 meses para o final do ano nesse processo. Eu lhe pergunto, se presenciais tão próximo do final do ano e já tendo passado boa parte desse período nessas atividades remotas, que vantagem nós teríamos de voltar agora ao presencial?
Não teria vantagem nenhuma, até porque eu duvido que um pai e uma mãe assinem um termo, porque tem um termo de responsabilização para o pai ou a mãe ou o responsável mandar seu filho. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência crítica não vai mandar seu filho para um ambiente que não tem a mínima estrutura para cuidar da saúde, para dar o mínimo de proteção para a criança ou para o adolescente, né? Então, na realidade, o governo está querendo, é um faz de conta, inclusive em função do processo eleitoral aí do dia 15 de novembro, tem, tem várias nuances aí que o governo está jogando. Essa é a verdade, o governo está querendo fazer uma jogada política. Certo. Já me encaminhando para o fim, a senhora faz parte da executiva estadual da Central Sindical e Popular com Lutas e faz oposição no CEPERS. Eu queria saber, a CSP, ela defende a suspensão do calendário, certo? Eu gostaria que a senhora explicasse melhor a posição da CSP para que as pessoas tivessem conhecimento dessa posição. A CSP com Lutas defende a greve sanitária em defesa da vida, né? Essa é a proposta da CSP, é uma greve sanitária em defesa da vida, porém com sequência das aulas remotas. E aí, no próximo ano, se adequa para ver o que se pode fazer em relação ao aproveitamento, às dinâmicas, porque, na realidade, existe o processo de gestão democrática e que o governo tem que respeitar isso. Então, a CSP com Lutas, ela quer que tenha uma organização por baixo com a comunidade escolar, que seja suspenso as aulas presenciais, que continuem as escolas fechadas e que as comunidades se auto-organizem aí para o próximo período. É uma greve sanitária em defesa da vida. Certo, professor, uma última pergunta já encerrando. Eu lhe perguntei sobre uma avaliação que se faz do sistema de ensino remoto até agora. Essa semana, em Porto Alegre, escolas particulares infantis, certo, já retomaram atividades. O que vocês têm de relato também? A gente ainda está na quarta-feira, mas o que se pôde averiguar? A gente acabou falando muito na entrevista aqui entre expectativa e realidade, né? O que o governo diz e o que ocorre na prática. O que pôde se ver na prática nesses 3 dias de ação presencial nas escolas? Desespero total por parte dos educadores, dos trabalhadores em educação, e desespero também dos pais. Muitos pais que levaram no primeiro dia já resolvem que não tem condições e que não vão mais levar as crianças para a escola. Essa que é a verdade, os pequeninhos. Então, é aquilo que a gente já sabia, até porque os pais começaram a buscar informações. Olha o Amazonas aí, o que aconteceu. Abril, na primeira semana, no final de semana, já tinha centenas de crianças e adultos contaminados em função da abertura das escolas. Aqui não está sendo diferente, não. Tá certo. Professora Andréia, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Eu não sei se a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa. Não, eu quero agradecer e quero pedir para que todos os ouvintes, para que toda a comunidade escolar e para que toda a sociedade abrace e defenda a vida. Vamos defender escolas fechadas em defesa da vida. Hoje é a única alternativa. Era isso e muito obrigada. Muito importante esse espaço. Imagina, eu que agradeço. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, integrante da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular com Lutas e da oposição do CEPERS, Andréia Ortiz. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, ela vai estar disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br.
Obrigado pela audiência e até a próxima.